Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 28 do livro de Jó. 28. Nossa, passou rápido, né, gente? 28 é. Ah, não. Já tá. 28 tem 28 versículos. É isso. Capítulo 28 com 28 versículos. Vamos ler. Um pouquinho. Deve ser bem importante, porque tá bem rabiscado. Olha lá, como é que tá todo rabiscado. Eu uso essa caneta rosa aqui porque ela é uma caneta alemã, ela não borra. A folhinha da Bíblia é muito fininha, né? Bem fininha. E aí ela... Antes eu usava uma caneta Bic normal e ela borrava atrás. E essa aqui é muito boa. Eu não sei a marca dela, gente, mas se eu lembrar amanhã eu trago pra vocês verem. É muito boa. Ela não borra atrás. É ótimo. Não fica tudo pintado a Bíblia. Elogio da Sabedoria, capítulo 28. Olhos abertos para tudo o que é preciso. Ontem nós ouvimos a quarta fala de Zofar. Zofar é irritante, né? Eu acho ele arrogante, assim, sabe? Eu acho ele exaltado, né? Eu sou crentão, eu sou muito santão, eu sou o único que sabe tudo e você tá errado. É isso que eu acho dele. Isso é coisa minha, tá, gente? É toque de Clarice. Não tá falando, não. Cada um tem a sua percepção, né? Eu acho isso. Ele faz, né? O primeiro lá, eu acho ele medíocre, raso. O Bildade, eu acho Bildade cruel, porque fala dos filhos, como nós falamos ontem, né? Sobre os filhos. Eu acho que filho é filho. E da mesma forma que a gente cuida dos nossos filhos, Deus cuida de nós, porque somos filhos dele, né? Então... é gostoso saber disso, né? E Zofar, eu acho ele arrogante. Mas vamos lá. Vamos falar sobre a sabedoria hoje, pelo que eu estou percebendo aqui. Há minas de onde se tira a prata. Há lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da terra, e das pedras se derrete o cobre. Os mineiros levam luz para debaixo da terra. Eles exploram lugares profundos e ali na escuridão procuram minérios. Longe das cidades, os lugares por onde ninguém passa, eles abrem poços de minas e trabalham na solidão, pendurados e balançando de um lado para o outro. Por cima deles, a terra produz trigo e por baixo está toda rasgada e esmigalhada. As suas pedras contém safira, e no seu pó se encontra ouro. As águias não veem o caminho que desce para as minas, e os falcões também não o conhecem. Os leões e outros animais ferozes nunca descem por este caminho. Os homens cavam as rochas mais duras, cortam as montanhas até o chão. Eles furam túneis nas pedras, com olhos abertos para tudo o que é precioso. Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Que lindo isso aqui, né? Está falando de um trabalho pesado, de um trabalho profundo, de um trabalho com sabedoria, né? Porque você cortar uma rocha não é fácil, não é simples, né? Eu tô estranhando a tela, eu tô olhando pra tela ali, estranhando porque tá de dia. Geralmente eu faço de madrugada, né? Agora eu tô fazendo de manhã. Não tá tão tarde, mas tá de manhã e já tá tudo clarinho. É diferente fazer durante o dia, né? Ele tá falando sobre a sabedoria que os homens têm de fazer, né? Cortar as rochas, né? Esses dias a gente foi passear aqui pela serra do Rio Grande do Sul e passamos por uma rota chamada Rota Romântica. Quem é daqui com certeza conhece. E eles estão com inúmeras obras ali. Demorou muito pra gente chegar. A gente foi conhecer Caxias do Sul. E demorou muito para chegar porque eles estão quebrando as rochas, eles estão quebrando os morros, as montanhas. E tem muita gente trabalhando, muito trânsito. É exatamente isso aqui. Eles estão com olhos atentos procurando as coisas de valor no meio da terra, né? Por isso que muitas vezes acham coisas de séculos atrás.
no meio dessas pedras, né, gravuras, peças e outras coisas, porque eles têm uns olhos atentos, eles estão atentos, observando, né? E é assim que nós temos que viver na nossa vida também, atentos, observando a voz de Deus, observando o que Deus está fazendo com a gente, quem que Ele está usando para falar, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos educar, para nos fazer crescer. Deus usa as situações e as pessoas, mas a gente tem que estar com um olhar atento, como esses mineiros aqui, né, esses mineradores, né, que estão fazendo essas terras aqui. E é isso que eu trago para a gente, né? Eles cavam até chegar às nascentes dos rios e trazem para a luz o que estava escondido. Estava lá debaixo, ele falou aqui que nem os pássaros, né, os gaviões, essas coisas conhecem, chegam aonde esses homens chegam para poder cavar, né, com sabedoria. Isso também pode ser a nossa alma, né? Só Deus entra dentro do nosso âmago e conhece lá dentro o que a gente está sentindo, o que a gente pensa, o que a gente é de verdade. Muitas vezes nem a gente mesmo sabe o que a gente é e o que a gente quer, né? Isso também é uma estratégia do diabo, né? De te deixar alucinado, sem perceber, sem viver o presente. E assim você passa pela vida e nem percebe, né, qual é a sua missão, qual é a sua... O que você tem que fazer nessa vida, né? É uma estratégia. E quando fala de cavar lá no fundo e trazer a luz, é se conhecer, é autoconhecimento, é vida, é saber por que eu gosto disso, por que eu não gosto daquilo, por que eu faço assim, por que eu ajo dessa forma. E você se estudar, né? Ter um tempo para você mesmo se conhecer. Isso é trazer lá de baixo, trazem para a luz o que estava escondido. Traga para a luz você, o seu eu verdadeiro que está dentro de você, que está dentro da sua alma. O porquê que você faz as coisas e o porquê que você não faz as coisas. É uma tarefinha para você hoje. Mas versículo 12. Mas onde pode se achar a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não a encontram neste mundo. O oceano afirma, aqui não está, e o mar diz, aqui também não está. Ela não pode ser comparada com ouro e nem trocada por prata. Não se compra a sabedoria com o ouro mais puro e nem com a pedra mais preciosa, como a ágata ou como a safira. Ela vale mais do que o ouro ou vidro. Não se pode trocá-la por joia de ouro puro. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com o ouro mais puro. A sabedoria. A sabedoria tem que brotar de dentro, né? A gente tem que tirar ela de dentro. E nós que estamos nessa era, né, aqui em Jó, lá no começo de tudo, né, nós sabemos que a sabedoria vem de Cristo. Cristo é a própria sabedoria. E o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, quando ele fala que traz a luz para fora, né, traz o escondido que está dentro, a sabedoria não pode ser comprada por nada, por nenhum tipo de coisas preciosas da nossa terra, nada. Nada pode. Mas se a gente fizer um autoconhecimento, a gente encontra a sabedoria, a gente encontra Cristo dentro de nós e a vida muda. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Nenhum ser vivo pode vê-la, e nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Até a destruição e a morte. Eles não conhecem, eles só ouvem falar. Destruição e morte, os adversários da nossa vida, a destruição e a morte. O maior adversário é a morte. E ele não conhece, nós apenas ouvimos falar da sabedoria. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo, Ele vê tudo o que acontece aqui na terra. Quando Deus regulou as forças dos ventos e marcou o tamanho do mar, quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade deveria passar,
Foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. E ele disse aos seres humanos: para ser sábio é preciso temer ao Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Esse versículo está grifado aqui, a maioria está grifada, né? Mas esse versículo aqui é muito importante, é o versículo 28, eu vou ler de novo, que é o último versículo desse capítulo. E ele fala assim, ó, e ele disse aos seres humanos, Deus, o próprio Deus, o Criador, está dizendo para a gente, está dizendo para nós aqui que estamos lendo nesse dia, seja a hora que você estiver aí, o dia que você estiver, hoje, amanhã, depois, daqui 10 anos, o Senhor está falando, para ser sábio é preciso temer o Senhor, é preciso compreender que Ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é sobre tudo. E para ter compreensão, para você ter compreensão, é necessário você se afastar do mal. Porque o mal, quando você está envolvido com o mal, ele tira a sua compreensão, ele tira a sua inteligência, ele tira o seu senso de justiça, de certeza, de coisas honestas e corretas. Todo mundo que se envolve com a coisa que é ruim, com o mal, ela perde a sua própria consciência, ela fica dominada pelo mal, por esse espírito ruim aqui. Por isso Deus está nos ensinando a temer ao Senhor e a se afastar do mal, porque quando a gente se afasta das coisas más, das coisas ruins, a gente fica com a nossa consciência na realidade, né? E não na ilusão, porque o mal é mal porque ele acha que tudo que ele fizer vai dar certo. Ele quer assaltar, ele quer roubar, ele quer trair, fazer coisas erradas porque ele acha que aquilo ali vai sustentar, vai ser bom para ele. Ele perdeu total consciência da realidade. Quando a gente se afasta do mal, quando a gente corre da aparência do mal, das coisas que trazem coisas ruins, más pra gente, a gente vive na realidade, vive no hoje, vive no agora. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Isso nos traz compreensão e automaticamente gratidão. Porque a gente percebe como a gente é amado pelo Senhor, como que o Senhor nos ama e deu tudo isso pra gente. Tudo está pronto. A gente só precisa trazer a realidade, tirar do oculto e trazer a realidade. E a gente faz isso com fé e com oração, com imaginação. Vai dar certo. Acredite. Acredite na sabedoria que vive dentro de você. Arranque ela aí de dentro com autoconhecimento. Comece a se questionar, a perguntar o porquê das coisas. Por que eu uso esse óculos? Por que eu não uso outro óculos? E comece a se analisar, uma introspecção mesmo dentro de você. E eu tenho certeza que você vai receber muitas revelações sobre você mesmo. E isso vai te fazer mais sábio, mais amigo de Deus, mais grato por tudo. Beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 29 de Jó.